Será que as toxinas ambientais, os plásticos, as maquiagens, os perfumes e até os difusores de perfumes no ar podem estar interferindo com a sua capacidade de engravidar? Eu sou a Ana Tércia Ferreira, nutricionista materno-infantil, e seja muito bem-vinda a mais um vídeo do meu canal do YouTube sobre estilo de vida e fertilidade. Hoje em dia nós entramos em contato com várias substâncias tóxicas e que muitas vezes nós nem nos damos conta do quanto isso pode ser prejudicial para o nosso organismo. As pesquisas recentes têm demonstrado que, por exemplo, um dos poluentes mais perigosos para o nosso organismo são os plásticos. E entre os plásticos nós temos várias substâncias, vários tipos de plásticos, como os BPAs, A, B, C, nós temos os bifenóis, e eles são chamados os disruptores endócrinos, que são substâncias químicas que reagem com o nosso organismo, se acumulam nele, interferem com o ciclo menstrual e com a sua capacidade de ovular e mesmo até com a produção de espermas. Então nós temos os tipos de plásticos, os BPAs, os PCBs, os fitalatos e os parabenos, que são plásticos que acabam interferindo no nosso organismo, se acumulando e realmente disruptando, ou seja, atrapalhando as funções hormonais normais, né, que são esperadas, por exemplo, para a produção de óvulos ou para a produção de espermas e a capacidade normal, vamos dizer assim, de fecundar. Além dos plásticos, dos disruptores endócrinos, nós temos as toxinas encontradas no ar, que pode ser um dos pontos que nós já conversamos, que é o cigarro, e também as toxinas encontradas, por exemplo, em cidades com alto teor de poluentes. Alguns trabalhos já mostraram que mulheres, por exemplo, que vivem em ambientes com alto teor de substâncias tóxicas, seja ela o cigarro ou seja os poluentes do ambiente, podem ter um maior risco de perda gestacional. Além disso, alguns trabalhos já associaram a exposição a ambientes tóxicos, a fumaça, ao cigarro, com aumento do risco de hipertensão durante a gestação. Somado a esses poluentes, a essas toxinas ambientais, nós temos ainda os metais pesados, como o chumbo, o alumínio, o arsênio, o mercúrio, o cobre, que podem também causar oscilações no ciclo ovulatório da mulher, na produção de óvulos e ainda causar a qualidade e a contagem dos espermas no homem. Então é importante que se faça, durante o preparo para engravidar, exames de metais pesados para se tentar identificar a presença desses metais no organismo e trabalhar com estratégias nutricionais que possam diminuir a concentração e reduzir também a exposição a esses metais pesados com técnicas simples que nós vamos ver a seguir. Ainda a exposição a pesticidas e herbicidas encontrados, por exemplo, em frutas e verduras e legumes que nós compramos diariamente, incluímos na nossa dieta alimentar, podem causar alterações também no ciclo ovulatório da mulher, causando aborto e aumentando também o risco de desenvolvimento de doenças neurológicas e malformações gestacionais. Então, a exposição a toxinas ambientais, né, pode atrapalhar a fertilidade através do desenvolvimento de endometriose, através da alteração da qualidade, da quantidade do esperma, da qualidade dos óvulos, da reserva ovariana da mulher, atrapalhando os ciclos ovulatórios, acarretando problemas como síndrome do ovário policístico, enfim, várias situações clínicas e que podem estar relacionadas com o uso abusivo de plásticos, os tipos de plásticos que nós já vimos, as toxinas ambientais, os metais pesados, os pesticidas encontrados nos alimentos e também em outros produtos. Então é importante que nós possamos procurar um profissional quando pensamos em engravidar, estão pensando realmente no preparo para engravidar, para que a gente consiga, né, para que esse casal consiga fazer exames específicos, para que o profissional nutricionista consiga, através do relato desses pacientes, entender o estilo de vida dessas pessoas e modificar através de técnicas e estratégias nutricionais importantes e, a partir daí, conseguir desintoxicar esse organismo, favorecendo um positivo mais precoce. Além disso, outra substância tóxica e que nós nos expomos muitas vezes, quase que semanalmente, muitas vezes mais de uma vez por semana, são as bebidas alcoólicas. Infelizmente, as bebidas alcoólicas se tornaram um consumo frequente. Nós, brasileiros, por exemplo, gostamos muito da cervejinha, o inglês gosta muito do gin, do vinho, mas o brasileiro tem uma tendência a procurar tanto
tanto o homem quanto a mulher, a cerveja nos happy hours, nos encontros de finais de semana, porém o consumo do álcool já foi associado a trazer problemas também para engravidar e durante a gravidez. Por isso o consumo de álcool, quando o casal decide engravidar, se possível, deve ser interrompido, no caso da mulher, no mínimo 3 meses antes de engravidar, e no caso dos homens, os estudos têm demonstrado que pelo menos 1 mês antes da fecundação, do casal realmente ter relações, ou mesmo da implantação, no caso de uma fertilização in vitro, que o homem pare de beber para que isso não afete tanto a qualidade quanto a contagem dos espermas. No caso do casal, e principalmente no que diz respeito à mulher, os trabalhos têm mostrado uma relação com o consumo de doses semanais. Então, fala-se muito em mínimo de doses. O ideal seria consumir menos de 14 doses por semana. Porém, alguns trabalhos demonstram que, no caso de uma fertilidade, no caso de um preparo para engravidar, qualquer dose, seja de bebida destilada ou não, pode estar associada com a redução da fertilidade, com a capacidade da reserva ovariana, com a produção de óvulos, com o ciclo menstrual e principalmente aumentando o risco de perdas gestacionais. Ou seja, mais uma vez, por mais que nós tenhamos estudos que falem em doses semanais, é importante a gente entender que para a fertilidade, para a fecundação, qualquer dose pode estar relacionada com problemas na hora de engravidar. Tem um trabalho recente do ano passado que mostrou que uma dose de bebida alcoólica pode reduzir em até 30% a capacidade da mulher ovular. Ou seja, e também antecipar em algumas mulheres sintomas de perimenopausa e de menopausa, além de estar associado com a chance de desenvolvimento de tumores. Ou seja, o álcool pode sim ser uma toxina ambiental, né? E que nós, infelizmente, nos expomos, muitas famílias, muitos casais se expõem constantemente a esse hábito e que sim, pode estar afetando muito a fertilidade do casal na hora de engravidar. Ou seja, para engravidar é preciso um comprometimento do casal. Entender a importância da mudança do estilo de vida para que tenhamos não só uma gestação positiva, mas que esse casal consiga gerar um feto, um bebê mais saudável. Então, para isso é preciso sim repensar, refletir sobre o seu estilo de vida e buscar ajuda profissional. Uma ajuda profissional que sem dúvida vai ajudar você com as melhores estratégias e as melhores escolhas para que você consiga atingir o seu positivo. Eu deixo aqui 5 estratégias para você tentar adotar no seu estilo de vida para reduzir a exposição a toxinas ambientais. Então, por exemplo, a primeira, reduz o consumo de plásticos na sua cozinha. Inicie comprando mais vidros e reduz o consumo de plásticos na sua cozinha, no seu estilo de vida. Segundo, sempre que possível, opte por frutas e verduras orgânicas. Por quê? Porque eles terão menos pesticidas, menos herbicidas e você vai evitar o contato com essas substâncias, melhorando também uma detoxificação orgânica. Reduz o consumo de álcool. Se puder, evite ao máximo. Nós conversamos que os trabalhos relacionam até 14 doses, mínimo de 14 doses por semana. Porém, qualquer consumo em alguns trabalhos está relacionado com a diminuição da fertilidade. Por isso, evite ao máximo se expor ao consumo de bebidas. Substâncias como perfumes e difusores do ar também podem estar associados com a redução da fertilidade. Uma dica interessante, ao invés de passar perfume pelo corpo, passe na roupa, né? E opte por desodorantes mais naturais, porque essas substâncias são disruptores endócrinos, novamente reagem com o nosso organismo, se acumulam principalmente no tecido adiposo e causam alterações hormonais. Então, sempre que possível, opte por passar perfumes na sua roupa e não em você mesmo, porque nós precisamos de uma melhora também hepática, né? Isso é tema para um outro vídeo, mas o fígado também está muito envolvido com a relação do estrógeno, que tem uma relação positiva também, tanto no homem quanto na mulher, mas principalmente na mulher com a reserva ovariana e com a produção de óvulos. Então é importante a gente entender isso. Quarta dica, escolha
produtos, né, de beleza sem parabenos e principalmente produtos de maquiagem mais orgânica. Por quê? Porque esses parabenos também são substâncias tóxicas e que vão reagir com o nosso organismo e podem causar alterações hormonais também. E a quinta dica, procure um profissional nutricionista que possa fazer uma avaliação melhor da sua alimentação, do seu estilo de vida e que consiga muitas vezes fazer um exame de metais pesados e consiga iniciar com uma suplementação específica para detoxificar o seu organismo e favorecer o resultado de um positivo. Esse foi o tema do vídeo dessa semana. Eu espero que você tenha gostado. Compartilhe, espalhe, compartilhe com alguém que você acha que vai gostar desse tema, que está na fase de preparo para engravidar, e eu vejo você no próximo vídeo. Até a próxima!